Oi, pessoal, aqui é a Laura que está falando. E aí, como que vocês estão? Bom, todo mundo já sabe, né? Eu sempre comento aqui no podcast que fora a minha vida de podcaster, eu sou professora, dou aula para adolescentes, né? Pré-adolescentes e adolescentes. E uma coisa engraçada que eu prestei atenção nesses tempos é que as minhas alunas, elas estão apaixonadas por uma série que estreou exatamente há 20 anos atrás e que é uma série que a Juliane, particularmente, é apaixonada. Eu cresci vendo a Juliane assistir essa série e ela sempre foi viciada, que é Supernatural. Acho que todo mundo também já sabe, que escuta a gente aqui, né? Ela sempre fala. E Supernatural estreou há exatos 20 anos atrás, ela é de 2005. E engraçado que as minhas alunas, elas descobriram agora sobre essa série e elas começaram a assistir, estão apaixonadas e elas ficam, assim, não divulgando, mas elas ficam compartilhando edits, sabe? Aqueles vídeos, assim, bem rapidinho dos atores, dos principais, né? O Dean e o Sam, que são os irmãos Winchester lá, mas da época da série. Então, assim, tipo, elas estão apaixonadas pelo Dean e pelo Sam, principalmente pelo Sam, que é o ator, o Jared Padalecki, que faz, né? Hoje em dia, ele já tá bem mais velho, ele já participou de outras produções, né? Eles estão fazendo The Boys aí. Mas elas ficam compartilhando vários edits do Sam Winchester da época da série, né? Então, assim, elas estão apaixonadas pelo personagem e eu comecei a reparar de que algumas alunas minhas, principalmente as meninas, né? Elas se apaixonam por personagens que são de séries antigas, que, tipo, assim, na nossa época a gente... É claro que a Ju sempre foi apaixonada pelo Sam, pelo Dean também, né? Mas, assim, outras séries que a gente não dava muita bola quando saiu, né? Por exemplo, que nem Gossip Girl, eu assistia também, mas, assim, nunca fui tão apaixonada pelo elenco. E tenho várias alunas que são apaixonadas pelo elenco de Gossip Girl hoje em dia, em 2025. Eu tenho uma aluna que ela é muito engraçada, porque ela é apaixonada, gente, pelo... Sabe The Walking Dead? Aquela série eterna que acabou meio mal. Então, a série saiu em 2010, né? Acho que eu consegui pegar o começo do hype da série e tal, minhas alunas não. Então, assim, eu tenho uma aluna que ela é muito apaixonada pelo Carl, sabe? O filho do Rick, que era do policial lá, do xerife. Então, ela é apaixonada, ela vive compartilhando edits do Carl, mas de quando ele era zoado, sabe? De quando ele tinha aquele... Na minha opinião, ele era zoado. Mas de quando ele tinha aquele cabelo esquisito dele no começo. Ela, sabe? Ela é completamente apaixonada por aquele estilo dele. Mas enfim, isso me levou a pensar de que... Será que se tivesse rede social quando eu era adolescente, eu iria compartilhar esses edits também de atores que, sei lá, eles foram galã na época da minha mãe, sabe? De quando minha mãe era mais nova, mas tipo, eu depois de muito tempo fui assistir algum filme e fiquei apaixonada. Porque, por exemplo, quando eu era mais nova, principalmente depois que eu assisti Titanic, né? Eu fiquei apaixonada pelo Leonardo DiCaprio na época do Titanic, na fase dele do Titanic, né? Então eu fiquei pensando assim, com certeza se tivesse TikTok, se tivesse Instagram naquela época, eu ia compartilhar vários vídeos de edits, assim, rapidinhos, né? Do Leonardo DiCaprio na época, na fase dele do Titanic. Então, assim, é uma coisa que eu acho engraçada das minhas alunas, mas é uma coisa que super dá pra entender, sabe? É porque na nossa época não tinha isso, esse estilo de rede social, né? A gente compartilhava, assim, as nossas paixões, sei lá, por grupos no Orkut, ou quando tinha os blogs, né, que a gente postava as coisas e tal. Eu também tive a minha fase onde eu era apaixonada por atores e atrizes que já eram bem mais velhos quando eu era mais nova, mas que eu era apaixonada pela versão deles mais nova, né? Então, por exemplo, eu era mais nova, eu lembro de assistir várias produções dos anos 80, né? E eu sou de 94. Eu lembro de assistir vários filmes com a Demi Moore, né? Todo mundo conhece a Demi Moore. Ela ficou famosíssima agora pelo filme A Substância. Mas sim, eu já tive o meu crush nela, só que eu tive o crush na Demi Moore dos anos 80, sabe? Eu achava ela... Eu era apaixonada pelos papéis que ela fazia quando ela era mais nova, né? Lá nos anos 80. Tem um filme de 1984, que é Feitiço do Rio. Um filme eu acho que quase ninguém conhece, mas eu acho que a Demi Moore, ela tá muito bonita nesse filme. Ela é bem novinha. E então, assim, com certeza, se tivesse rede social nessa época, né? Lá no começo dos anos 2000, se tivesse como compartilhar esses edits, eu com certeza ia compartilhar um edit da Demi Moore lá nos anos 80, eu com certeza ia compartilhar um edit do Leonardo DiCaprio também, na época do Titanic. Então, assim, eu achei engraçado das minhas alunas, elas serem apaixonadas pelo elenco de Supernatural agora, em 2025. Tudo bem que eles não mudaram muito, né, a aparência, assim, eles só ficaram mais barbudos, ficaram com cara de mais velho, né. Eu acho engraçado elas compartilhando esses edits, mas, assim, é super compreensível, porque todo mundo passa por essa
época, né? Todo mundo tem um crush em algum ator, uma atriz famosa que não é da sua época, né? Que você se apaixonou porque você assistiu alguma coisa antiga. É claro que elas têm também o crush nas séries novas que elas assistem, né? Então, por exemplo, quase todas são apaixonadas por Outer Banks, que é uma série que eu até agora não assisti, mas eu sei que, assim, é unânime. Eu tenho várias e várias alunas que são apaixonadas pelo elenco de Outer Banks. Mas ao mesmo tempo que elas têm um crush, né, nos atores que são atuais, né, que são novos agora, dessa nova geração, elas também são apaixonadas, né, por esses atores que hoje em dia não são mais galãs, né, eles foram galãs quando eu era mais nova. Então, com certeza, né, teve também essa questão aí com a minha geração, teve com a geração da minha mãe, enfim, sempre vai passando de geração em geração, da gente ter os nossos crushes que fizeram produções antigas, né? Então, assim, achei muito interessante, achei muito legal. Quis trazer isso pra compartilhar aqui no Expresso. E agora eu quero saber de você que tá aí do outro lado me ouvindo. Você, quando você era adolescente, isso também aconteceu com você? Você também teve um crush que era de algum filme, alguma série antiga, que quando você assistiu, eles já eram bem mais velhos, mas você se apaixonou pela versão novinha deles? Deixa aqui embaixo nos comentários ou lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast, e até o próximo Expresso.